Boa tarde, bem-vindos ao especial Informação Covid da RTP Açores. Não há novos casos na região e também não se registaram mais recuperações nas últimas 24 horas. Há apenas 2 casos positivos ativos em São Miguel, um em Ponta Delgada e outro no Nordeste. No Solar dos Remédios, a Autoridade de Saúde Regional prepara-se para fazer um ponto de situação e é lá que está a equipa da RTP Açores. Marta Silva, boa tarde. Não há novos casos a registar, nem mais recuperações nas últimas 24 horas, mas há uma evolução em relação aos estados de alerta para a região. O Governo já anunciou algumas alterações. Exatamente, Dulce. Apesar de não se registarem novas infecções pela Covid-19 nos Açores há 11 dias, o Governo Regional decidiu prorrogar o estado de calamidade pública para as ilhas de São Miguel e Terceira, e recorde-se que este estado de calamidade pública foi decretado até às 0 horas do dia 1 de junho, precisamente devido à suspensão das quarentenas obrigatórias que tinham sido decretadas como inconstitucionais por via judicial. Esta situação de prorrogamento do estado de calamidade acontece até ao dia 15 de junho. Relativamente às restantes ilhas do Grupo Central, à exceção da Terceira, há uma diferença ao nível do estado de contingência que desce para estado de alerta. São ilhas onde já não se registram novos casos positivos ativos há várias semanas e, naturalmente, que esta mudança de estado de alerta terá a ver com esta situação. Isto numa altura em que se verifica apenas uma cadeia de transmissão local ativa, existente em Ponta Delgada, com apenas 2 casos ativos, depois de ontem terem sido dados como recuperados mais 4 doentes, 3 em São Miguel, 1 na Ilha do Pico. Na situação da Ilha do Pico, há que verificar que se tratava de uma criança de 3 anos e que aqui já tinha sido dito pela Autoridade Regional de Saúde que estaria quase dada como extinta esta cadeia de transmissão local, porque esta criança haveria dificuldades em fazer o teste. Ora, isto tudo num dia marcado pela retoma das ligações interilhas, com voos diários a serem realizados, um voo diário para cada ilha, melhor dizendo, à exceção da Ilha do Corvo, que passa a ter 3 voos semanais e que retoma então estas ligações aéreas. A Autoridade Regional de Saúde e Tiago Lopes, que representa, que é o responsável máximo pela autoridade, já se encontra na sala de conferências, então, para atualizar toda a informação. Boa tarde a todos. Fazemos novo ponto de situação relativamente à evolução do surto provocado pela Covid-19 aqui na região autónoma dos Açores. O primeiro caso registado a 15 de março deste ano. Desde aí para cá, com 146 casos positivos registados na região autónoma dos Açores, e para quem tem acompanhado a informação diária que publicamos na página do Governo Regional dos Açores, bem como também a Comunicação Social, que disso muito bem tem dado nota, temos atualmente 2 casos positivos ativos de infecção pelo novo coronavírus na região. Neste caso, apenas e só na Ilha de São Miguel, sendo que nas 9 ilhas do arquipélago temos 8 sem qualquer caso positivo ativo de infecção atualmente. Este é um ponto de situação que nos remete para 18 de março, a altura precisamente em que foram iniciadas medidas mais restritivas para fazer face ao combate à pandemia provocada pela Covid-19. Data em que foram introduzidas as restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estacionamentos comerciais, na restauração. Já um dia depois de 17 de março, em que tinham sido introduzidas também medidas restritivas de contenção para fazer face ao surto. E 18 de março também, se bem se recordam, a data em que foi declarado o estado de emergência por Sua Excelência o Presidente da República. E, portanto, remontando a 18 de março, estamos precisamente agora aqui em situação inversa, com 2 casos positivos ativos também e, precisamente, na inversão das medidas
que a 18 de março estavam a ser implementadas e que agora estão a ser levantadas precisamente também naquilo que diz respeito aos estabelecimentos comerciais, à restauração e a todos os outros que têm vindo a ser progressivamente reabertos e reiniciada a sua atividade. Desses 146 casos registados até o momento na região, para além destes 2 casos positivos ativos que ainda subsistem, contamos até ao momento 128 casos recuperados, contando também com os 16 óbitos que todos nós lamentamos que foram registados na ilha de São Miguel. Em termos das cadeias de transmissão, com o caso de recuperação de uma utente residente na Ilha do Pico esta semana, extinguiu-se a cadeia de transmissão que foi identificada na Ilha do Pico e ficamos apenas e só com um caso positivo, ativo, relativo a uma cadeia de transmissão que teve origem na povoação, se depois desenvolveu para o Conselho de Ponta Delgada e posteriormente para o Conselho do Nordeste. Caso positivo ativo, esse que faz parte da cadeia de transmissão terciária que se desenvolveu no Conselho do Nordeste. Essa cadeia terciária teve 50 casos envolvidos, 39 recuperados, 10 óbitos e remanesce este caso positivo ativo para que a mesma seja extinta. Relativamente ainda a esta cadeia de transmissão que se originou no Conselho da Povoação, como todos se recordam, teve uma cadeia primária, secundária, a terciária que eu acabei de referir e a quaternária extinguiu-se a 16 de março e a primária e a secundária, a primeira com 5 casos, a segunda com 11, extinguiram-se também esta semana por via dos casos de recuperação que registámos. Portanto, neste momento temos das 7 cadeias de transmissão identificadas na região, apenas uma com um caso positivo ativo que todos nós esperamos que recupere rapidamente e que com a sua recuperação extinga por fim a última cadeia de transmissão identificada aqui na região. Desde o início do surto, 19.395 pessoas já foram testadas para despiste de infecção provocada pelo novo coronavírus. Paralelamente estamos a caminho das 23 mil pessoas testadas, ou melhor dizendo, estamos a caminho das 23 mil análises processadas na região autónoma dos Açores, sendo que das 19.395, 17.709 tiveram resultado negativo e, portanto, temos ao fim e ao cabo aqui, efetivamente, uma capacidade de testagem que é de enaltecer por parte dos dois laboratórios aqui na região. Naquilo que diz respeito às últimas 24 horas, registámos 11 casos suspeitos, em 1879 situações que envolvem também, como todos sabem, pessoas que são testadas no âmbito dos rastreios que estamos a organizar e, portanto, desses 11 nos 1879, 1868 são relativos a rastreios. Dos 11 casos suspeitos já temos o resultado de 3 que se tiveram resultado negativo, 8 deles aguardam ainda por colheita da amostra biológica e consequente análise laboratorial, todos eles da ilha de São Miguel. E, portanto, atualmente temos 8 casos suspeitos em 1459, sendo que 1451 são relativos a rastreios. Continuamos a proceder a esses mesmos rastreios nas diversas áreas que nós identificamos e elegemos como agora as principais para nós procedermos a estes testes de despiste de infecção pelo novo coronavírus. São aquelas que já tenho referido anteriormente, iremos continuar ao longo dos próximos dias, até que a situação epidemiológica, tanto a nível da região, bem como fora da região, assim o justifique. Em termos de vigilâncias ativas, tivemos uma diminuição bastante significativa no número de vigilâncias, por via daquilo que foram as últimas alterações também introduzidas pelas 2 resoluções do Conselho de Governo de ontem, de 28 de maio, e a de hoje, de 29 de maio,
e, portanto, como eu estava a dizer no início, fazemos agora aqui esta retrospectiva daquilo que é o ponto de situação atual para aquilo que era o ponto de situação a 18 de março, coincidindo precisamente com também a inversão das medidas na altura restritivas e agora de flexibilização que estão a ser introduzidas. E, portanto, feito aqui o ponto de situação, deixaria espaço para poderem colocar as vossas questões. Apesar de o número de casos positivos ativos neste momento ser residual, apenas 2, hoje foi decidido prorrogar por mais 15 dias o estado de calamidade para as ilhas de São Miguel e Terceira. Pergunto-lhe qual é a razão que está subjacente a esta decisão. É o contexto epidemiológico, tanto na região como fora da região. Portanto, importa lembrar que a situação epidemiológica neste momento em território continental é preocupante, derivado aos clusters que foram identificados em território continental e, portanto, a região autónoma dos Açores, por via daquilo que pode vir a ter em termos de impacto derivado da situação epidemiológica também fora da região, importa que adeque a situação em termos daquilo que é o regime jurídico da proteção civil aqui na região, de forma a podermos ter capacidade de resposta a qualquer eventualidade que advenha precisamente dessa situação epidemiológica a nível nacional. Outra questão que tem que ver com o Centro de Vigilância Ativa. Este centro foi criado nos Açores, é único no país, teve um papel muito importante na vigilância, enfim, dos passageiros também que chegavam à região. Pergunto-lhe se vai manter, perante o cenário atual, se vai manter este centro ativo a funcionar, ainda que os casos tenham diminuído. Sobre isso importa esclarecer o seguinte: o Centro de Vigilância Ativa não foi um nome que foi dado por parte de uma delegação de saúde, nunca foi formalmente constituído. Aquilo que foi feito, efetivamente, em todas as delegações de saúde, foi criar uma task force com todos os delegados de saúde e que, por via da redução da atividade assistencial, foi reforçada cada uma das delegações de saúde dos diferentes concelhos do arquipélago para que adequasse a resposta àquilo que era o combate ao surto provocado pela Covid-19. Foi dado o nome do Centro de Vigilância Ativa, mas a verdade seja dita é que todas as delegações de saúde têm essas equipas a trabalhar e vão continuar a trabalhar nesse sentido, na identificação, na sinalização e no encaminhamento, na testagem e na identificação dos contactos próximos de eventuais casos suspeitos ao longo dos próximos dias e ao longo das próximas semanas. Portanto, relativamente a esse aspecto, não há, digamos que um centro de vigilância ativa que seja diferente ou melhor do que os outros. Todas as delegações de saúde o fizeram, portanto, isso vai continuar em qualquer uma das delegações de saúde. Claro que agora com uma redução em termos daquilo que são o número de pessoas que prestavam apoio, porque o surto também assim o permite. E uma das medidas que foi determinada por parte também do Governo Regional dos Açores é a retoma da atividade assistencial. Portanto, aquelas atividades assistenciais que foram cessadas ou suspensas para fazer face à fase de contenção alargada que nós estávamos a vivenciar, irão agora retomar a sua atividade para forma também a recuperar essa mesma atividade assistencial. Agora as delegações de saúde vão manter sempre essa vigilância ativa, portanto, independentemente do nome que por vezes se possa querer dar, a verdade é que todas as delegações de saúde fizeram um trabalho excelente ao longo destas últimas semanas e destes últimos meses e irão continuar a fazê-lo ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Em relação à resolução do Medírios que determina que a partir do dia 1 de junho podem abrir diversas atividades, como ginásios, atividades culturais, pergunto-lhe se já consegue adiantar quais as condições que serão exigidas, quais as regras que os empresários terão de ter. Adiantar, não lhe vou adiantar já, nós estamos a concluir neste momento as orientações e recomendações para publicar. A redução do Conselho, temos duas reduções do Conselho de Governo, uma publicada ontem, outra publicada hoje e, portanto, vamos também agora, da parte da Direção Regional da Saúde, trabalhar nessas orientações e recomendações para que, a partir da próxima segunda-feira, quando diversas entidades retomem a sua atividade, possam ter essa orientação relativamente àquilo que serão as condições de segurança, tanto para os próprios responsáveis das entidades como para quem
qualquer cidadão possa usufruir dessas mesmas atividades e, portanto, durante os próximos dias, não resta muito, e a verdade seja dita, mas entre hoje e amanhã teremos essas orientações emitidas para que, segunda-feira, todos tenham conhecimento daquilo que serão as condições para poder usufruir dessas atividades. Nós ficámos a saber, a meados desta semana, que o isolamento profilático ia deixar de ser obrigatório nos Açores. Perguntar-lhe, do ponto de vista da Autoridade de Saúde Regional, o que é que mudou, sobretudo tendo em conta aquilo que acabou de dizer sobre a evolução do surto no continente, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo. Nós, neste momento, o nosso plano passa por muito daquilo que são as próprias recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, que é uma vigilância e uma monitorização constante, atenta e alerta àquilo que são, digamos que, a livre circulação de pessoas. E como eu estava a dizer, nós precisamos, e por esse mesmo fato é que eu fiz este paralelismo, a 18 de março era isso precisamente que nós tínhamos para fazer face àquilo que era a situação epidemiológica na altura, tanto a nível regional como a nível do continente. Na altura não tínhamos efetivamente também essa questão tão veemente dos isolamentos profiláticos, e é isso que é o nosso entendimento neste momento, atendendo àquilo que é a situação epidemiológica na região e mesmo em território continental. Para fazer face àquilo que é a situação epidemiológica em território continental, existem os procedimentos que estão em vigor e que foram contemplados na resolução do Conselho de Governo, e confiamos que essas medidas que foram definidas irão ser suficientes para novamente voltarmos a identificar, a despistar eventuais casos de infecção pelo novo coronavírus que cheguem à região, e depois encetar os devidos procedimentos caso assim o possa vir a acontecer, e é normal que eventualmente possa vir a acontecer. E, portanto, estamos, de certa forma, a fazer aqui um caminho inverso àquilo que foram os passos dados nas últimas semanas e nos últimos meses, atendendo àquilo que é a situação epidemiológica neste momento na região e fora da região. Para quem chega do exterior da região, não é obrigatório o isolamento profilático, mas tem de fazer testes à chegada se não estiver feito 72 horas antes. Eu pergunto qual é que vai ser o procedimento nas viagens interilhas, se também deixa de ser obrigatória a quarentena e se é necessário fazer algum teste. É isso que está previsto na resolução do Conselho de Governo, é claro nesse sentido, ou seja, atendendo à situação epidemiológica neste momento na região, temos 2 casos positivos ativos em São Miguel, perfeitamente identificados, perfeitamente circunscritos. As restantes ilhas não registram casos já há vários dias, os casos positivos ativos que existiam recuperaram, portanto, neste momento é precisamente a altura certa para levantar algumas das medidas e permitir, nomeadamente na circulação interilhas, que se faça de um outro modo. Por esse mesmo entendimento é que foram ou serão também reatadas as ligações por via aérea e por via marítima interilhas, e, portanto, é esse contexto epidemiológico que nos permite agora, neste momento, implementar essas medidas. Como eu já havia dito há alguns dias e algumas semanas atrás, este acompanhamento é sempre feito de forma diária, quase de hora a hora, e, portanto, sempre que a situação epidemiológica o justificasse, iriam ser implementadas as medidas adequadas para fazer face à mesma. E, neste momento, atendendo àquilo que é o contexto a nível regional, é o momento certo para, efetivamente, flexibilizar e abrir mais a atividade e a livre circulação entre as ilhas. Será necessário fazer testes sobre viagem interilhas? Não, isso não está previsto na resolução. Como eu estava a dizer, penso que a resolução é perfeitamente clara, ou seja, quem circula interilhas não tem que fazer nenhum teste para poder circular, não tem que pedir autorização para poder circular. Quem chega do exterior, efetivamente, é que tem que trazer já um teste consigo previamente ao embarque, ou, se não o tiver, ter que o realizar aqui na região, sendo que depois terá que também ser monitorizado e acompanhado enquanto for a sua estadia aqui na região, caso seja por um período superior a 7 dias, para realizar testes consequentes, nomeadamente ao 7º ou 13º dia da sua estadia aqui na região. Relativamente às delegações interilhas, como estava a dizer, atendendo ao contexto epidemiológico neste momento na região, serão reativadas as ligações aéreas e as ligações marítimas,
e qualquer cidadão poderá usufruir dessas mesmas ligações. Uma questão da Rádio Cais. No Pico, em várias localidades, pretende-se celebrar o Espírito Santo fora dos moldes tradicionais. Em alguns casos com entrega de pão porta a porta e noutros com distribuição de sopas de Espírito Santo também pelos domicílios. Dizem-nos que no caso da confecção das sopas tem no máximo 15 pessoas com tarefas atribuídas para não estarem juntas no mesmo espaço. Para a distribuição de pão será igual. A Rádio Cais queixam-se de que pediram à Direção Regional de Saúde pareceres e autorizações para estes atos, mas que até hoje não obtiveram qualquer resposta oficial. A Direção Regional não recebeu esses pedidos? Recebemos, mas a resposta vai ser dada agora precisamente neste momento, porque já estávamos a planear as medidas de flexibilização e a abertura de muitas das atividades que até ao momento, até à publicação destas resoluções do Conselho de Governo, estavam circunscritas. E, portanto, neste momento, agora sim, é que é o momento de dar resposta e iremos dar resposta àquilo que foi questionado. Do Açoriano Oriental, várias modalidades como o ténis, por exemplo, não percebem o porquê de ainda não ter sido autorizado o regresso à prática desportiva. No caso específico do ténis, a que se deve esta decisão da Autoridade de Saúde Regional? A decisão não foi da Autoridade de Saúde Regional, constava numa resolução do Conselho de Governo e foi articulada precisamente com a Autoridade de Saúde Regional. Relativamente ao ténis, já me tinha pronunciado relativamente a isso. Progressivamente as atividades estão a ser reativadas, o ténis é uma delas e, portanto, convém que leiam com atenção a resolução do Conselho de Governo. Da Rádio Horizonte, não deveriam estar prontas as recomendações para quem vai poder voltar a funcionar antes de serem anunciadas pelos membros do Governo? E estão a ser trabalhadas e irão ser anunciadas. É segunda-feira que alguns dos espaços vão abrir e as atividades vão abrir e, portanto, até lá temos tempo para preparar todas as orientações e recomendações, sincronizado precisamente com as medidas que foram anunciadas pelo Conselho de Governo. Da TSF Açores, quem chegue sem teste feito tem de o fazer em solo açoriano. Quem suporta o custo do teste, o passageiro ou o Governo Regional? Isso é claro na resolução do Conselho de Governo, portanto eu penso que relativamente a isso não há qualquer dúvida. Sugiro novamente que leiam com atenção a resolução do Conselho de Governo. Mariana. Tiago Lopes, então aqui a fazer o ponto de situação ao dia de hoje da evolução do surto da Covid-19 nos Açores, a justificar as razões porque o Governo Regional decidiu decretar e prorrogar o estado de calamidade para as ilhas de São Miguel e Terceira. Tem efetivamente que ver com a situação epidemiológica, quer ao nível do continente e sobretudo na região de Lisboa e Val do Tejo, onde se tem verificado nos últimos 2 dias um aumento significativo do número de casos positivos, de novos casos positivos, e na sequência disso mesmo, havendo 2 gateways a receber passageiros do exterior, em São Miguel e na Terceira, então é esta a razão que justifica esta prorrogação do estado de calamidade pública para estas 2 ilhas. Por outro lado, Tiago Lopes aqui a esclarecer que ao nível dos voos interilhas haverá efetivamente um alívio das medidas de controle para os passageiros, já não é necessário fazer testes, nem será necessário realizar quarentenas, também não será necessário pedido de autorização prévia para viajar. Quanto a números, registaram-se até à data 146 casos de Covid-19 nos Açores, há 128 doentes recuperados à data de hoje, 2 casos positivos ativos na Ilha de São Miguel, onde existe apenas uma cadeia de transmissão local ativa. Obrigada, Marta. A equipa da RTP Açores no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, a acompanhar o briefing da Autoridade de Saúde Regional neste dia 29 de maio, dia em que a SATA retomou as ligações interilhas e em que o Governo decidiu prorrogar o estado então de calamidade para as Ilhas Terceira e São Miguel até ao dia 15 de junho. Este é o 11º dia sem novos casos de Covid na região. Há apenas 2 casos ativos positivos em São Miguel, um em Ponta Delgada e um no Nordeste. E nós voltamos já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.
Não perca o próximo episódio, onde a equipa de Mar, a última fronteira, parte rumo às ilhas dos Açores para embarcar em algumas das experiências mais extremas. Mas não ficamos por aqui. Vamos ainda mergulhar com o maior animal que alguma vez habitou o planeta Terra. Mergulhe na maior série documental dedicada à vida marinha portuguesa. Mar, a última fronteira.